Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta por aqui, Marcos Xavier. E nesta aula vamos aprender a criar um gráfico personalizado com faixas de avaliação. Você pode observar aqui do lado direito, a gente tem um gráfico personalizado que sai do padrão convencional, aquele padrão muito clássico, sisudo, onde você tem uma análise através de faixas de avaliação, que seriam justamente essas barras coloridas ao fundo das linhas do gráfico. Então a gente criou aqui mecanismos para avaliar o desempenho de vendas dos vendedores no período de janeiro a dezembro. Então a gente estipulou aqui que uma venda com uma performance baixa ficaria na faixa de 40%. Entre 40% e 70% seria o ideal da performance. Acima de 70%, ou seja, de 70% a 100%, seria a faixa excelente, um desempenho extraordinário. Então, com esse tipo de gráfico personalizado, esta análise fica muito mais fácil e precisa. Vamos ver como é que se monta esse gráfico de maneira personalizada. Para isso, encontramos esta planilha base, onde vamos fazer a montagem do nosso gráfico personalizado. Primeiro, vamos pegar aqui a nossa legenda de cores para facilitar aí a nossa montagem. Vamos selecionar os títulos, Ctrl C, posicionamos ao lado da nossa tabela com os relatórios e vamos colar utilizando a opção Transpor. Colar Transpor é onde você posiciona as informações que estavam originalmente na vertical, elas são coladas na horizontal, ou vice-versa. Nesse caso aqui, distribuímos os títulos. A faixa padrão para o nível de desempenho, para a performance baixa, é 40%. E essa informação deve ser inserida, deve ser exibida na coluna inteira. Então eu digito aqui 40% e eu vou arrastar até o final da coluna. Vou repetir aqui, para o nível ideal de vendas, seria 30%. Eu insiro a primeira referência, então para o nosso gráfico, essa informação ela tem que ser exibida na coluna inteira. Então eu faço isso no ideal e também faço isso aqui na coluna excelente, tá bom? Vamos aplicar o mesmo acabamento. Eu vou selecionar, aciono o pincel de formatação e eu replico ele nas demais colunas, tá? A nossa estrutura base já está pronta, agora vamos começar a criação do nosso gráfico. Selecionamos essa estrutura, esse intervalo, na guia Inserir, temos aqui o grupo de gráficos. Aqui no gráfico, nos gráficos de coluna, vamos solicitar esse gráfico de colunas empilhadas, que é o modelo que foi utilizado no nosso exemplo. Já vamos posicionar e dimensionar este objeto e agora vamos começar a fazer a composição, tá? Para cada faixinha dessa aqui, você pode observar pela legenda, a faixa de cada série é referente a cada vendedor e aos indicadores que nós escolhemos. Então, essa primeira faixa aqui é referente à vendedora, a primeira vendedora, Então, eu vou clicar com o botão direito e eu vou trocar esse estilo. Então, se dá um botão direito no mouse, temos essa opção, alterar tipo de gráfico de série. Para nossa seção aqui, em todos eles, temos aqui todos os vendedores, tá? Nós vamos de cima para baixo, eu vou trocar esse modelo, ao invés de ser coluna empilhada, eu vou colocar aqui com linhas com marcadores. Faço isso no primeiro. Aqui nesse segundo também, vou trocar para linhas com marcadores. E eu vou repetindo essa manobra para todos eles, menos para os três últimos, tá? Que é a nossa faixa de análise. Vou trocar aqui também para a faixa com linhas de marcadores. O Enzo aqui, linhas de marcadores. A partir agora, esses três últimos aqui, eles vão permanecer como barras. Então eu vou clicar em OK. Então veja que agora a gente já consegue ver linhas indicando o desempenho de cada vendedor e as barras que vão ficar por trás, que serão justamente a nossa faixa de avaliação. Agora observe aqui no eixo de porcentagens que o nosso indicador ele vai de 0 a 120%. Mas na verdade a nossa faixa vai de 0 a 100%. Então é comum o Excel ele dar essa margem a mais para você ter uma visualização um pouco mais ampla. Mas para o nosso caso, este excesso de porcentagem vai causar um espaço vazio. Então vamos ajustar nesse eixo Y essa visualização. Eu vou querer que ele vá apenas de 0 a 100%. Então para fazer isso eu vou clicar com o botão direito no mouse nesta coluna com as porcentagens. Um pouco mais abaixo aqui eu vou escolher formatar eixo.
vai aparecer um painel aqui do lado direito e na primeira seção nós encontramos justamente isso. Qual é o valor mínimo, que no caso ele começa com 0%, e qual é a taxa máxima, que ele vai de 1,2, que seria 120%. É claro que ele fez isso automaticamente, eu vou alterar, é só tirar aqui o 0,2 e deixar apenas 1, o que é equivalente a 100%. Veja que ele já fez o ajuste automaticamente aqui no nosso painel. Na sequência, vamos eliminar alguns elementos que não são necessários na nossa visualização. Vamos eliminar aqui o título do gráfico, é só clicar sobre ele e pressionar Enter, e essa legenda aqui também ela não será necessário. Clique sobre ela e pressione Enter. Vamos agora fazer a nossa faixa que vai ficar atrás das linhas. Para isso, em qualquer barrinha dessa aqui, que seria a série, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai solicitar novamente aqui embaixo, formatar série de dados. Vai aparecer novamente o nosso painel de configuração aqui do lado direito, e nessa seção aqui embaixo, largura do espaçamento, ele está com uma largura de 150%. Vamos deixar 0. Você coloca 0, pressiona Enter, e veja, vou tirar aqui o painel aqui do lado, ó. Veja que agora sim temos aquele nosso objetivo, que é ter uma faixa para poder observar em que ponto cada vendedor efetuou aí, ou teve seu desempenho dentro do indicador. Só que é claro, as cores estão muito fortes, então a gente vai ajustar isso aqui para um tom mais claro. Você vai clicar com o botão direito do mouse novamente sobre qualquer série. Quando você clica sobre ele, já aparece esse menu flutuante com o comando preenchimento. Você vai clicar sobre ele e aqui temos a nossa paleta de cores. É só escolher uma cor aí da sua preferência. No nosso caso, vou colocar um tom rosa um pouco mais claro aqui. Para a série do meio, que é a série ideal, botão da direita, vamos aqui no comando preenchimento, vamos escolher aqui um tomzinho de verde, né? Um verde clarinho, pelo menos assim. E para a série aqui com desempenho excelente, aquele tom de azul, botão da direita, em cima de qualquer série, no comando preenchimento, vamos escolher aqui um tom de azul, representando aí a faixa ideal. E veja que agora já conseguimos ver claramente quais são os valores que estão dentro das faixas estipuladas. Existem alguns profissionais que preferem visualizar as linhas com contornos mais suaves. Então vou abrir novamente o nosso painel, botando direita, formatar série de dados. E aqui nesse painel, um pouco mais abaixo, encontramos esta opção, linha suavizada, tá? Eu vou clicar aqui no primeiro, linha suavizada. Veja que o visual ele fica um pouco mais discreto, tá? Realmente boa parte dos profissionais acabam gostando. E lembrando, é questão de gosto. Eu vou clicar aqui na segunda linha laranja e é só marcar aqui embaixo linha suavizada. Eu vou fazendo a mesma manobra com todas as outras linhas e dá para perceber que fica um visual um pouco mais discreto, um pouco mais charmoso. É questão de gosto, tá legal? Clicando aqui no painel para fechar, ó, veja que fica um visual bem interessante. E agora, na sequência, seria interessante exibir em cada faixa o nome de cada indicador. Para isso, clicamos nesta faixa azul, aqui em cima no design do gráfico, acionamos a opção adicionar elemento gráfico. No menu auxiliar, vamos descer até a opção rótulo de dados, vai abrir um painel auxiliar. Nesse painel auxiliar, vamos escolher extremidade interna. Só que aparece aqui as porcentagens, é o valor de cada porcentagem. E a gente vai trocar isso aí para exibir apenas o título, tá? Então eu vou clicar dentro de qualquer um dessas porcentagens, botão direito do mouse sobre ele, e vamos escolher aqui embaixo o último item, formatar rótulo de dados. Vai aparecer o painel, a gente vai mudar aqui dessas opções, vamos marcar a opção nome da série e vamos desabilitar estas duas opções abaixo, tá? Eu vou só, claro, agora vamos deletar, deixa eu fechar isso aqui momentaneamente, para a gente poder deletar essas outras opções e deixar apenas o primeiro. E vamos repetir o mesmo procedimento na segunda faixa, clicando sobre ela, na guia Design do gráfico, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados e vamos solicitar extremidade interna. Clicamos com o botão direito do mouse sobre qualquer um desses valores de porcentagem, formatar o rótulo de dados, habilitamos a opção nome da série e desabilitamos a opção valor e mostrar linhas de preenchimento. Vou fechar momentaneamente para poder, no caso, eliminar este excesso de informação.
Para finalizar, vamos repetir então aqui nessa última faixa aqui, que é a faixa de desempenho baixo. Clicamos sobre ela, design do gráfico, adicionar elemento gráfico, o rótulo de dados, extremidade interna. Vamos clicar com o botão direito sobre os rótulos, botão direita, formatar rótulo de dados. Habilitamos a opção nome da série e desabilitamos estas duas outras opções. E é claro, agora é só eliminar o excesso de repetições. E para finalizar, vamos atribuir legendas para a identificação de cada indicador. Novamente, clicamos sobre o gráfico. Em design do gráfico, clicamos no primeiro comando, que é adicionar elemento gráfico, e na opção legendas, defina a posição que você deseja para a sua legenda. Você pode observar, se você posicionar o mouse, ele pode ficar à direita, ou na parte superior, na esquerda, ou na parte inferior. Agora, caso queira uma legenda personalizada, utilizando a técnica anterior, faça o seguinte, clique sobre qualquer linha, novamente, adicionar elemento gráfico, seção rótulos, e nesse nosso caso, vamos colocar o rótulo à direita, que é o espaço que nós temos sobrando. Clicamos aqui na direita e vamos repetir o mesmo procedimento, A gente vai, nesse caso, trocar as porcentagens pelo valor da informação. Botando à direita sobre qualquer porcentagem, formatar o rótulo de dados, habilite a opção nome da série e desabilite as duas últimas opções. Bastando agora eliminar o excesso de repetições, deixando visível somente o último item da direita. E está pronto! Nesta aula você aprendeu como criar um gráfico personalizado com faixas de avaliação e na próxima aula vamos demonstrar como automatizar este gráfico através de controles. E logo acima você encontra mais vídeos com a continuação desta demonstração. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!